Oi, o Seis Censura está começando agora. Mandioca, aipim, macaxeira, maniva, pão de pobre, esses são alguns termos para designar a raiz mais conhecida do Brasil. E é sobre os 1001 benefícios da mandioca que nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Embrapa, Joselito Mota. Vou começar falando da mandioca, um alimento espetacular, né? Porque ele se reproduz em dezenas de coisas, né? E assuntos, dizem que fazem até shampoo de mandioca, é isso? Também. Também. A mandioca é uma planta americana, uma planta brasileira, americana do sul. De onde vem a mandioca? Africana, né? A mandioca é de origem brasileira. O Brasil, pelos estudos em sítios arqueológicos, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil central, mais ao norte, como centro de origem e dispersão da mandioca. Daqui ela foi para a África, foi para a Ásia e é cultivada em cerca de 80 países do planeta. É por aí. Mandioca bomba. E tudo se faz com a mandioca. A gente cultiva bem, a gente aproveita bem a mandioca. Bom, é uma riqueza ainda muito pouco conhecida. Afinal, ela encantou os portugueses e a primeira carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, eles realmente retratava sobre, ele se encantou em ver os índios, os nativos, tão fortes e robustos. E ele dizia, num trecho da primeira carta, são tão rijos, tão nédios, que não o somos tanto, com tanto trigo e legumes que comemos. Então, aqui o uso da mandioca realmente precede todo o trabalho de colonização, porque já existia há milhares de anos. Os índios já usavam e tiveram um papel muito importante, porque nós temos variedades chamadas mansas ou de mesa, que são os aipins ou macaxeiras, e temos as bravas. E os índios, então, entregaram de mão beijada, né, ao colonizador essa separação. Hoje, quando a gente come na mesa, nós estamos comendo o aipim. Enquanto vamos fazer farinha, que é uma tradição no Nordeste brasileiro, se usa as variedades bravas. Mas, Leda, há um registro muito interessante também, porque os índios, eles tinham artefatos próprios deles. Eu trouxe alguma coisa aqui, como se tira um coelho da cartola. Isso aqui isso é um tipiti, é uma prensa de mandioca em que os índios colocavam aqui a massa, ele lembra assim uma sucuri, né? E se colocava a massa. Né? Eu vou separar aqui para partir para vocês verem o comprimento dele. Você vai conseguir partir esse barbante? Parto porque comi mandioca. Antes do programa. Olha aqui. Então aqui se coloca a massa da mandioca, né? Ela incha assim como se fosse, ó. Ela fica cheia, vai enchendo. Dá um rabinho dela aqui para ver como é que termina isso. E aí, ela em pé, então ela ficando em pé cheia nessa parte, por um processo de tração, porque veja aqui. Então isso é colocado no chão, preso aí, e essa parte de cima, nessa alça, passa um pedaço de madeira, um outro atravessado mais adiante, e uma prancha com pedras. No momento que se coloca as pedras, ele que está bojudo começa a se estirar, e aqui sai então um caldo, o líquido leitoso, que é a água de prensagem da mandioca. E embaixo, numa gamela, numa concha de uma palmeira, aí dava origem, ele decantado, às primeiras tapiocas. Então você tem a goma da mandioca assentada embaixo, do líquido que escorreu. Nessa parte de cima, aqui fica a massa da mandioca, que depois ele tira em bolos, passava numa arupemba, né, uma peneira, e aí levava uma laje com fogo embaixo, fazia o primeiro produto, farinha de mandioca. E a farinha... Então o índio já cozinhava a mandioca de alguma forma? Ele já utilizava, né? Ele a utilizava de Ele não cozinhava desse jeito tradicional que a gente cozinha? Sem dúvida. Mergulhada na água, não? Não, eles faziam mais a farinha de mandioca, tiravam dessa goma, entendeu? Dessa que escorria. A tapioca. Tiravam a tapioca, já faziam os primeiros beijus. O Pero Vaz de Caminha, mais na frente, dizia ao rei de Portugal, faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos que superam em muito o pão desse reino. Isso está registrado num livro de Câmara Cascudo. Eu sou baiano, né? E o Câmara Cascudo, lá, o Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, ele é como se fosse o nosso Jorge Amado. Ele escreveu 164 livros e
realmente o best-seller, vamos dizer assim, o mais importante foi a história da alimentação no Brasil, que ele destinou um capítulo para a mandioca, chamando-a de Rainha do Brasil. Então esse é também um registro importante. Mas há um fato na questão Então, a histórica... mandioca, na verdade, tem altos e baixos, né? Ela tem um status de rainha do Brasil, depois ela fica meio esquecida, depois ela volta. Agora ela está na moda de novo. Verdade, porque verdade. na falta na dieta zero glúten, os produtos da mandioca, derivados da mandioca, pão de queijo, etc., por aí. são um espetáculo. Mas há um registro interessante na história, é que a primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. E é interessante porque o povo não votava, só votavam as pessoas que tinham posse. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para se votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado federal, tinha que ter um patrimônio de 500 alqueires de farinha e a senador a 1.000 alqueires de farinha de mandioca. Então esse é um registro importante. Era uma moeda, né? Era um commodity. Exato. Esse alqueire de farinha não é farinha no sentido de área, mas é um número de litros que o alqueire comportava, que era exatamente isso. Mas então é uma história muito interessante, mas é como se a gente estivesse falando do primitivo ao sofisticado. Porque eu trouxe aqui, poderia lhe mostrar o produto básico. Que né? tem aquele negócio ali, Olha, aquilo ali é o quê? Hã? Ah, isso aqui é um ralador de mandioca indígena. Ralador? Então isso aqui os índios usavam. Você vê? Usavam madeira, pegavam uma madeira mole, como um cedro, por exemplo, colocava lascas de pedra. Esse daí eu isso trouxe... aqui, olha que barato. esse aí eu trouxe... É um ralo mesmo, né? Isso aqui são os caquinhos. lascas de pedra É, que um são caquinho de privadas pedra, ali. que é pra rala aqui, né? Podia ser dente de macaco, de jacaré, conchas do mar. Então eles utilizavam o que eles tinham. Se virava. Sim, também um ralador. Esse daí, esse aí, Leda, eu trouxe de Quamalaçamuto. Isso aí é uma comunidade no sul do Suriname. De lá dessa comunidade indígena que eu trouxe, isso aqui, são 4 horas caminhando na mata. Caramba. Então eu tirei uma de Indiana Jones. A vida da gente tem coisa... Eu não volto mais lá. Eu disse em campo de já galinha. foi, né? Tá bom, já né? fui, tá bom. É. E lá fotografei asa de avião, pedaço de outro. Então um local muito inóspito, né? Mas também na vida da gente profissional, se a gente gosta do que faz, eu vivi essa aventura. Foi muito curioso ter vivido por lá. Então a gente tem aqui as farinhas, olha aqui com a diversidade. Isso para citar algumas. Aqui você tem uma farinha tipo copioba do Recôncavo da Bahia. Isso é crocante, Nossa, entendeu? Torradinha especial. Torradinha E essa copioba não é uma mandioca menorzinha? Não é outra espécie especial? É a forma não? de fazer. A forma de fazer. Então tem uma serra da copioba lá na Bahia, no município de Nazaré, onde realmente... Nazaré das farinhas. Isso, das farinhas. É por lá que saía a farinha para o grande estômago baiano, que é Salvador. Por lá na... Mas é de Nazaré das farinhas que vem a melhor farinha. Né? É farinha. Pelo menos é o que dizem. No passado, eles faziam isso de uma forma muito rudimentar, entendeu? Cuidadosa, mas hoje, na hora que a população aumenta, aí os métodos vão se modernizando e não se tem mais. Pouco, né? Esse daqui é uma farinha típica de lá, do Pará. É uma farinha fermentada. As raízes de lá são meio amareladas. E eles deixam dentro da água para pubar a massa da mandioca. E aí fazem uma farinha que ela tem um cheiro azedo, você pode até senti-la. É lá no Ver o Peso, né? No Ver o Peso, exatamente. Tem muito Eu dessa adoro farinha. essa farinha, mas Exatamente. parece um cascalho, né? Ela parece grossa, para o baiano é como se diz. É um cascalho. Isso é crueira, não é Isso, crueira. É uma farinha especial, porque ela é bem torradinha. Para fazer farofa, o chefe de cozinha deita e rola. Eles comem com utilizando açaí, com peixe. Lá no... Além dessa, aí nós temos desse tipo também uma outra que não é fermentada em Cruzeiro do Sul, no Acre. Cruzeiro do Sul, às margens do Rio Juruá. Foi uma outra viagem que a gente fez nessa jornada de trabalho. E a gente vê a farinha de Cruzeiro do Sul. Existe um voo diariamente chamado Voo da Farinha. Sai à tarde, 4 horas da tarde. Não é mesmo, a gente comprou essa farinha. Você chega no aeroporto, vai circulando com o carrinho, você está vendo outros carrinhos levando farinha de mandioca. Aí ela vai para Porto Velho, vai para Belém do Pará, e várias localidades. E a do Maranhão é outro tipo? No Maranhão tem também essa farinha. Grossa também. Aí eles têm uma farinha mista, que às vezes pega uma farinha seca, que é essa torrada, e pega a farinha fermentada e mistura. Aí quando você vai a pessoa comprando, escolhendo uma farinha dessa, por que você escolheu essa?
sabe que essa daqui é pissarrenta. É uma denominação que eles usam, como se fosse pissarra de cascalho, que se usa em estrada, porque ela tem grãos maiores e menores. Essa daqui é interessante, essa é a farinha de Uarini. O Uarini fica perto de Tefé, no Amazonas. Chama ova de peixe. Olha como ela fica, as bolinhas dela. É mesmo. Interessante. Mas aí você tem outras. Se você vai em Santa Catarina, tem uma farinha chamada farinha pulverulenta. São hábitos, porque farinha é um hábito alimentar. A pulverulenta, eu comi essa farinha com crustáceo, com camarão, isso na Itália. Foi um chefe de cozinha para lá. É um evento que acontece de 2 em 2 anos em Turim, na Itália. Chama-se Terra Madre. É ligado ao Slow Food. E lá ele fez a farinha de Santa Catarina. Já não existe lá chamadas casas de farinha. Lá se chama engenho de farinha. Então os engenhos de moer trigo, de moer milho, que estavam nas ilhas dos Açores, aportaram por lá e daí eles adaptaram para as casas de farinha de lá. Essa farinha, quando você coloca na boca, é como se estivesse colocando farinha de trigo. Logo gruda no céu da boca, a pessoa logo corre a língua para tirar a farinha. Então é um conjunto de formas de fazer que mostra que o Brasil é de uma diversidade extraordinária. E é nessa rota de diversidade que é a mandioca. Porque tem muita coisa aqui dentro. A mandioca, ela fica muito à vontade nessa rota de diversidade. Aqui tem shampoo, olha aí. Quiabo Mais com um maniçoba. Quiabo com mandioca. Maniçoba tem a ver com mandioca também? Tem. A maniçoba é uma denominação que também se dá à folha da mandioca para se fazer uma comida regional. Aí se coloca, é como se você, ao invés do feijão, você colocasse folhas de mandioca. Então há uma riqueza muito grande nessa questão. A maniçoba faz parte de um outro conjunto, muito usado, principalmente na região norte. Aí você tem o tacacá, o tucupi, o chibé, o caxiri. São todas, as raízes são indígenas. Então os índios trouxeram essa herança. E lá no Pará, por exemplo, isso aí faz parte. Quando chega aquela época do Círio de Nazaré, aí se come o pato no tucupi. O tucupi é o caldo da prensagem da mandioca, que eles aferventam e colocam junto com pimenta. Se você vai no mercado ver o peso, aí você vê aquela, tão bonito, aquela... Ali é um dos lugares mais incríveis. Colorido, os chefes estiveram lá, os grandes chefes, elegeram uma das capitais gastronômicas do mundo. É uma cozinha muito especial. Aqui. E produz seus próprios chefes. Tem o Thiago, lá, o Thiago aqui vem cachaça. Que é excepcional. Mas olha essa linha de quiabo com mandioca, para caber os fracos e quebradiços. E tem até hidratação, a super hidratação, quiabo com mandioca. Olha aí. A gente não é de mostrar a marca não, mas essa é tão inusitada que vai. E aqui, Leda, ó, uma paixão. Uma paixão de Minas Gerais e minha Eu vim da Bahia com o propósito de fazer um desafio. Não a você só, a todos os mineiros. Esse aqui comprei no aeroporto de Salvador, pão de queijo. O desafio é o seguinte: qual é a receita de pão de queijo que leva mais queijo do que polvilho azedo de mandioca? Não existe. Então, a mandioca, aí é que você diz, os altos e baixos... Pão de queijo, rei. Pão de queijo é o nobre. Essa valorização da Mentira, mandioca... só porque eu sou mineira, estou puxando a brasa para mensagem. Mas você vai puxar para outra. O que é a mais nobre da farinha para você? A farinha de farofa, né? Bom, a farinha isso que depende da acompanha finalidade. a comida, Da né? finalidade, né? Se você leva para o baiano, o baiano prefere a farinha de copioba. Se você leva essa farinha de copioba lá para o norte, o paraense, ele não aceita. Não aceita. E o baiano não gosta das farinhas do norte também. É cultural. Esse aí é cachaça. Esse aqui é cachaça, aguardente. Você sabe. Mas por que o pão de queijo, o polvilho é da mandioca? Claro. Você tem a fécula da mandioca, que é justamente o que você faz a tapioca recheada, ou faz o beiju. Prova esse beiju aí para você ver. Olha o beiju. Isso é um beiju da agricultura familiar. Durante o programa, o Guilherme vai provar por mim. Prova aí, Guilherme. Dá uma nota para esse beiju. E a Marisa. Passa aí, eu provar depois que acabar, porque eu não gosto de comer enquanto estou aqui na Isso é da agricultura familiar. Começou um pedacinho. Só prova. Mas é muito bom. Aí você tem sabor de cebola, de queijo. Provar também. É por aí, Leda, que... É por aí com uma cervejinha. Viu? É muito bom. Viu, Saborosíssimo. Leda? É por aí que aí você tem o resistir. queijo, a cebola. Foi nessa jornada aí que eu criei os beijus coloridos. Ou seja, o beiju tradicional é branco. Olha aí. Mas você criou com criei espinafre os e coloridos, beterraba? exatamente. Que genial. Isso foi uma sacada, assim, porque... Olha aqui.
E olha que lindo que fica para uma Exatamente. festa, hein? Aí e a riqueza, porque aí você Para agrega... uma mesa de festa, Sem com dúvida. pastinha, com hummus, Você com agrega a lado. cor, o cheiro, o sabor e o valor nutritivo. Então isso para merenda escolar É é perfeito. perfeito. É verdade. Nós E numa temos época que a comunidades gente rurais vive, que hoje está fazem falando de obesidade infantil em grande escala. Né? Pois é. Olha aqui. Então esse é um E caminho. fica lindo, e criança vai adorar, porque olha a cor. É uma jujuba, é uma tapioca jujuba, Sem né? dúvida. Não é? E a Que tem beterraba, cor. por exemplo, essa avermelhada é a beterraba. É beterraba, o verde, adulto espinafre. geralmente não gosta, a criança menos. adoro. Mas como tapioca, vindo com coco e açúcar, então Mas é um as atrativo. as Olha aí. nutricionistas têm falado muito aqui no Sem Censura direto sobre o uso, uso funcional da tapioca, né? Ela porque ela em si mesma, só a tapioca pura, ela tem um índice glicêmico maior do que o índice glicêmico do pão francês. Mas ela com queijo, com ricota, se você enriquecer a massa com linhaça, com beterraba, Sim, com espinafre... com chia, ó, com gergelim, aí você... Com gergelim, aí você Exatamente, vai... você dá um conteúdo dando proteico e conteúdo diminui proteico, esse diminui o índice índice glicêmico. Exatamente. E olha como fica lindo, você já começa o dia, não é? Essas fotos eu tirei numa rede Bem. social, viu? Porque está havendo realmente Não, está havendo um qualquer movimento, luxo, um uma movimento grande. A tapioca Você está na olha, onda, ó, né? A crítica veja tá na onda. algumas, olha. Ela algumas tem todas as revistas, ó. revistas, é Olha. mesmo. Você passa numa banca de jornal, tem as Veja aí, revistas olha de fofoca com os casos de A amor minha das filha novelas. de manhã come tapioca É, para ir na olha aqui. escola. Ó, e Então é um tapioca. conjunto. Ela prefere do que São o algumas das tapioca. revistas, ó. Tapioca está na ordem Olha do aqui. dia. Agora, o que é Bota um que... corpo lindo, elimine 8 quilos em um mês comendo tapioca. Vai. Agora, onde é que está, vamos dizer, a essência? A essência. Não, né? e os doces, É que e pudim de tapioca. aí você tem uma escândalo. infinidade de O produtos. gordo já Agora, pensa logo num o doce. que é que distingue a mandioca? É que esse carboidrato, ele não contém glúten. Então esse é o Pois motivo é, por isso também que ele tá na moda. do grande evento que acontece amanhã aqui no Rio de Janeiro, Que é a sexto encontro. quarto Congresso Em São Paulo que é Internacional. sexto. O São quarto Paulo vai Congresso- acontecer semana que vem, o mês que vem, um sexto encontro, sexto, né? Esse é um congresso Gluten internacional de nutrição especializada e Expo Sem Glúten. E aí, o Expo Sem Glúten já é uma indústria emergente. Nós temos, inclusive, lá de Juiz de Fora. Só Tem, foi o Chico Gerais que me deu a dica de pois você. é. Então, o Chico Gerais é. fabrica produtos sem glúten muito bons, muito E ele interessantes. está lançando aqui no Rio a torta Joselito Mota. Imagina, uma que ele atendeu aqui, que você atendeu, a Iracema Sampaio, que já saiu do nosso convívio, a Iracema me brindou com uma torta com meu nome. Com Então seu eu fui nome. homenageado por ela. Que vai ser Iracema. lançada amanhã. Vai ser lançada amanhã. Ele tem vários Então, produtos sem glúten olha, muito bons, pra que hoje é justamente- vendido no Brasil inteiro. Então, é do primitivo ao sofisticado. Isso aqui são embalagens biodegradáveis. Quer dizer, o campo da mandioca permeia a alimentação, mas o campo industrial, que é bastante vasto. Então, uma embalagem de plástico, que pode demorar 100, 200 anos, nós temos embalagens que com 6 meses, com a chuva, com a Incrível, água. hein? Que bacana, Guilherme, hein? Com a água, Com a água. do planeta água, né? Com a água, então, a natureza bate palma, a natureza agradece. Mas eu quero... Falei que a sua música é a nossa Nesse- trilha sonora da nossa vida. Não é? Planeta Água é uma das coisas mais bonitas dúvida. que eu ouvi na minha São vida e duas que eu coisas, ouço, ó, que eu- que me emociona até hoje, que foi premonitório, né? É. Nesse momento que a gente Mas tá eu vivendo. cantava a abundância e não a escassez. Engraçado. Mas porque era abundante. Viu, Leda? E eu trouxe aqui, ó, também, ó, isso aqui é um pezinho de mandioca, que as raízes já estão se definindo aí. própria? Trouxe de lá da Embrapa. Muito prazer, mandioca, assim? Olha, eu nunca tinha Olha aí. visto a mandioca. É. Vocês já viram? Esse é um trabalho que a Embrapa está revitalizando a mandiocultura no Nordeste brasileiro. São 10 estados já. Agora o Tocantins, o estado de Goiás. Quem sabe o Rio de Janeiro também. Por que com essa não? oportunidade, ele não tem. Isso é o E renivo. o solo da mandioca é especial, aquele maçapé, Não, é verdade? não há. ou não? A mandioca é como se fosse um camelo vegetal. Ou seja, Aceita ela tudo. aceita, produz, entendeu? E resiste à seca. Isso é importante. Eu costumo dizer assim, Leda, Adorei isso, um com camelo generosidade, vegetal. eu com certa generosidade, sem exagero, eu poderia dizer que é como se fosse um cruzamento do boi com o camelo. Porque nada se perde na mandioca. Tá? É como um queijo goiabado, um Romeu e Julieta. As raízes são fontes de carboidratos. Quando você sobe na planta e chega nas folhas, as folhas são ricas em proteínas, vitaminas e minerais. É um cardápio espetacular para os animais. Se a gente
come pouco as folhas ou não pode comê-las diretamente numa salada, mas através dos animais ela volta à mesa. E isso, tudo isso que está acontecendo, né, de transformação, esse projeto, por exemplo, o Reniva, é para você revigorar a planta. Quer dizer, o uso contínuo, Guilherme, no chão, ela vai perdendo o seu vigor, vai diminuindo produtividade. Quando você passa por esse mecanismo que chama biotecnologia, aí você limpa de impureza, como se pegasse uma criança que estivesse, vamos dizer, cheia de verminose. Vamos tratar essa criança, vamos tirar essas verminoses. Tira então o que tem de inconveniente, o que diminui a produtividade e mostra esse vigor, aumenta a produtividade, né? Produz mais, então é um trabalho que a pesquisa agrícola oferece, né, como uma alternativa para essa questão da mandioca. Mas eu isso queria... aqui olha, é uma muda? hein? É Isso da aí Embrapa, não, é isso o aqui, trabalho ó, da isso aí é Embrapa, uma isso. passagem. Quando você faz a limpeza, esse material aqui, ele não vai produzir as raízes grandes como ele está aqui. Depois que ele se desenvolve, a mandioca é propagada através desses ramos, das hastes. Essa haste principal que é o tronco dela. Não é por semente. A semente dela é aqui. Cada gominho desse aqui tem uma brotação. Os agricultores, então, quando ela está grande, eles em torno de um palmo, 20 centímetros, ele corta em pedaços e sai replicando. Então você tem sempre uma mesma variedade, porque é uma propagação vegetativa. Você multiplica exatamente, é como se fosse um clone. É um clone. A mandioca, a propagação é um clone. Então essa versatilidade, Leda, eu acho que se constitui assim, o Brasil, né? O Brasil precisa despertar para a importância que mandioca tem. Porque você vê um país com uma biodiversidade extraordinária. Eu acho que o maior equívoco do nosso país, com uma riqueza tão grande de carboidratos, você tem a mandioca, você tem o inhame, a batata doce, você tem o milho, você tem o arroz. No entanto, Leda, o Brasil importa 80% do trigo que consome, Leda. Isso representa mais de 2 bilhões de dólares por ano. Será que nós não poderíamos ter para justamente fixar o homem no campo? Porque isso aqui é a essência da agricultura familiar. O homem se fixar no campo, que as nossas políticas, o seu programa, ele abre o espaço para isso. É preciso que as políticas sejam favoráveis para a gente valorizar. Claro, se você pegasse, se você tivesse e facilitar a vida do grande povo, porque, na Claro. verdade, cada vez que o dólar aumenta, o pãozinho aumenta. Sem dúvida, Não é? Exatamente. Porque a farinha é importada. E o glúten, o que vai Então, ser a tratado... comida fica mais cara. A partir de amanhã, o que vai ser tratado nesse fórum, o quarto, vai ser na Bolsa de Valores, do Centro de Convenções, na Bolsa de Valores, começa amanhã e depois. A maior qualificação que existe no Brasil de nutricionistas, né, de gastroenterologistas, de neurologistas, de pessoas expertas na questão do glúten, isso vai ser abordado mais uma vez. E o mundo precisa saber, nós temos que ver, porque a proteína existente no glúten, olha, o glúten está presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Cada um tem o seu nome. Se é da cevada, é a ordeína. Se é do centeio, é a secalina. Se é do trigo, é a gliadina. A gliadina do trigo é a mais perversa, a mais perigosa de todas. Por quê? E o glúten existente, principalmente nos derivados do trigo, ele, quando você absorve, ele não tem facilidade de digestão. Não raro você pode sente aquela sensação de estofamento, de inchaço. Né? De inchaço. Você tem desconfortos abdominais, flatulência, você tem desconfortos abdominais. As mulheres, sua terra, outro dia visitando no Expo Sem Glúten, lá em Juiz de Fora, eu me tornei guru de uma jornalista. Porque ela me confidenciou que ela tinha enxaqueca. Eu disse, olha, se afaste um pouco do trigo. Eu não disse que comesse tapioca não, porque é para não forçar muita barra. Eu digo, se afaste e se observe. Depois ela me disse, olha, foi para o espaço. As mulheres são muito propensas à enxaqueca. Quando a gente está colocando, vamos dizer assim, o trigo no banco dos réus, é por uma razão. A gente tem que colocar. Por quê? Porque não houve um paralelismo no plano do estudo com a parte humana. Se cuidou muito de aumentar o teor de glúten. Aumentou-se o teor de glúten para atender a indústria de panificação e se esqueceu de fazer o acompanhamento humano. Da época de Cristo para cá, Leda, olha, da época de Cristo para cá, o trigo aumentou o glúten mais de 20 vezes. Era menos de 1%. Hoje você compra trigo do Canadá com 14% de glúten. E você não acha também que a gente, na verdade, com os hábitos alimentares modernos, a gente passou a comer mais glúten?
Porque Claro. a comida rápida, a comida Sim, prática, perfeito. a comida que dá, é mais fácil comer pão, é mais fácil comer macarrão, porque Claro. a cozinha Olha, rápida, você come fica de pronto manhã no rápido. café da manhã. Então você passou a comer muito mais Muito glúten. Antigamente mais. a gente comia um pãozinho de manhã e pronto. Se é uma O resto do dia era proteína. legume, arroz, não é? Se é de difícil Mandioca. digestão, se é de difícil digestão, aí você tem de manhã no café. Você vai para o lanche, não raro está numa cantina e está comprando coxinha Tudo. empada. Você chega meio-dia, come um macarrãozinho, um talharinho, uma coisa. Chega de tarde o mesmo lanche. De noite vai comer pizza. E na hora de dormir, para não dormir com o estômago vazio, vou dar uma forradinha aqui. Aí abre um pão, botou uma mortadela, um queijo, tomou com suco ou com café com leite. Então nós estamos comendo demais. Quando não toma cerveja. Se é que difícil, também claro, tem glúten. com cerveja. A cerveja também contém glúten, a cevada. Pois é. Agora, E aí todo... o intestino fica ruim com a minha aveia. Sem dúvida. Olha, mas a aveia também, sem viu, glúten é Leda? dificílimo e cara, então todo mundo come aveia Verdade. porque ela é processada no mesmo lance do É, trigo. também você tem. Ela tem traços olha, para o de celíaco, glúten. que nós temos, eu conversava com o pessoal para A gente se empapuçou de glúten, essa que é a São verdade. mais de 2 Temos milhões. que desempapuçar. olha, são mais de 2 milhões de celíacos no Brasil, é a estimativa. Mas com intolerância não celíaca chega a mais de 4 milhões. Quer dizer, é representativo. É, tudo que a gente privilegiou demais as coisas, o glúten, né? Na medida que a gente adotou o trigo. E a gente tem a mandioca que é mais barata e que é versátil. Eu costumo Que é dizer assim, eu muito tenho uma interessante. forma de dizer, porque eu também me inspiro, até nos cordelistas, que eu gosto muito, né? E vou dizer um do Buriburi lá. Diga. O Buriburi diz assim, eu fiz um texto, Mandioca, a raiz do Brasil, e dei para Buriburi, o Buriburi escreveu, faz a papa da criança ver a vida começando. O bolo de casamento brinda quem está chegando. Atende a necessidade de mamando ou caducando. Entendeu? Essa final aí, ele arremata de uma forma de mamando a caducando. É de, como dizia Gonzagão, é de cabo a rabo, de fio a pavio. Mas Adorei, é isso. Joselito. Muito bom. Adorei, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Viva a mandioca! Né? E o aipim, a macaxeira, seja lá que nome tenha. E a mandioca do nosso Joselito, que se antecipando, teve telespectadora que foi comprar rápido na padaria um bolo de aipim para assistir o programa É o desejo. no clima. No clima. Quer dizer que a mandioca é o futuro. Sem dúvida. A mandioca é a raiz do Brasil, né? E você quer fazer disso um enredo de escola de samba? Sem dúvida. Eu Olha, acho um belo que- enredo, É hein? um belo enredo. Nós temos, Grandes nós temos Pega o é, Brasil inteiro. se Cristo tivesse nascido no Brasil, seguramente a hóstia seria um beiju. Eu não tenho dúvida disso. Se Cristo tivesse nascido no Brasil, a hóstia seria um beijo. Não é bonito. Quando a gente Carnavalescos do Brasil, se liguem. mas realmente aqui no Rio nós temos sonhos. Eu tinha um grande sonho de estar com você. Um dia meu eu sonhava, Deus. há muito tempo. Muito obrigado. Eu até me emociono. Ah, meu Deus. Eu que fico Consegui. Né? nervosa, assim. E um outro sonho é esse. É de que o Brasil possa contar a história da alimentação no Brasil na Marquês de Sapucaí. A partir da mandioca. E a mandioca seria. E o benefício não seria só para o Brasil, seria para o continente negro, com quem temos uma dívida histórica. O começo foi com eles. E E esse- aí, Leda, Ah. eu acredito que, se valorizando a mandioca através da história da alimentação, nós estaríamos abrindo espaço para que a Europa, né, o velho continente, entendeu? O europeu possa realmente beneficiar mais quem mais precisa. Eu acho que a mandioca tem esse papel. E você lançou isso tem um jeito de Está fazer? conversando 10 anos. Não, você substitui a água junto com a goma seca pela polpa da fruta ou extrato da hortaliça. Aí ele vai ficar colorido, né? Ele vai ficar com o sabor, o cheiro, a cor, né? Além de estudar e defender a mandioca, ele ainda cria pratos Isso de mandioca. foi realmente Muito bom, muito bom. Agora eu quero dizer a você que essa tarde foi uma tarde de você receber presentes. É Tem um mesmo? presente para você também. Ganhei um presente lindo, Você ó, já recebeu um viram? presente de ouro, o De ouro ouro. dourado. E eu vou lhe dar um presente modesto, simples, mas que representa a agricultura familiar a raiz brasileira. do Brasil. São Olha o 14 beijo. milhões de produtores rurais que têm a mandioca como sua base alimentar e que colocam na mesa dos brasileiros a vida, o alimento saudável,
E mandioca pode ser esse exemplo. Então, Olha, é simbólico, meu Deus, mas olha, representa mas isso. É simbólico, o reconhecimento, representa o tudo. agradecimento. E eu vou torcer muito para a mandioca virar enredo. Vamos Né? trabalhar A rainha juntos. do país. Verdade. Muito Do bom, primitivo muito ao bom. sofisticado. Muito chique. Muito obrigado a vocês Obrigado. por terem vindo. Super valeu. Muito obrigada mesmo. E não podemos deixar de, né? De fechar com... Vamos fazer o lindo balão azul? Vamos. Que a gente encerra o show tradicionalmente com ela, né? Peraí. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista. O meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e